Então, hoje eu vou dar duas aulas, né? Vou falar sobre dois livros, hoje eu vou dar uma aula, vou falar sobre dois livros, falar sobre o livro do profeta Jonas e também o livro do profeta Miqueias, tá bom? Então, vamos começar por Jonas. Então, aqui os mapas, né, que sempre nos ajudam, né, a nos localizarmos, né? Então, nós vamos estar falando aqui de um período em que o reino já está dividido, né, entre Israel e Judá, novamente, né, o período ali do profeta Jonas. Então, o profeta Jonas, ele é um profeta de Deus que foi rebelde ao seu chamado, né? Então nós vemos assim o chamado de Jonas, a rebeldia de Jonas, Deus, a forma como Deus corrigiu a Jonas, o anúncio do juízo de Deus contra Nínive, os ninivitas se humilhando os ninivitas se humilhando perante o Deus de Israel, a compaixão de Deus pelos ninivitas, a falta de compaixão de Jonas, uma coisa muito importante que Jesus chama o sinal de Jonas e uma mensagem muito importante, né, que Jesus mesmo fala que ele era maior do que Jonas. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, mas aquela geração daqueles dias, Jesus não se arrependeu com a pregação de Jesus Cristo, né? E aqui eu trago três fotos, né? Uma restauração ali da Nínive antiga, né, no topo à esquerda. No topo à direita, né, uma inscrição, né, numa parede, né, da cidade de Nínive. Então você consegue ver ali como se fosse torres ali, né, e alguém caçando, e embaixo um esboço artístico, né, de quão grandiosa, né, era a cidade de Nínive, né? Então era uma cidade muito grande, como nós vamos ver. Então Deus fala assim para Jonas: em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, né? Então não sei se ele está falando ali de crianças ou se está simplesmente falando que os ninivitas eram ignorantes e não conheciam a Deus e Deus teve compaixão deles. De qualquer forma, então, nós estamos aqui ainda nos profetas menores. Nós já vimos, então, os profetas menores Oséias, Joel, Amós, Obadias, e hoje nós vamos ver, então, Jonas e Miqueias. Onde que está o profeta Jonas? Então, nós vemos, né, no livro de 2 Reis que Jonas profetizou nos dias de Jeroboão II. Né, Jeroboão II governou de 783 a 743 a.C., então Jonas está em algum lugar nesse período. E eu coloquei ali, né, para quem tem acompanhado as aulas, eu já tenho usado essa linha do tempo algumas vezes, né, eu acrescentei ali a destruição da Síria. Então, a conquista de Nínive pela Babilônia aconteceu em 612 anos antes de Cristo. Então, nós estamos vendo aqui que Jeroboão II reinou de 783 a 743. Então, Jonas foi pregar que Deus iria destruir Nínive naqueles dias, né? Só que o povo de Nínive se arrependeu, então Deus, naquele momento, não trouxe juízo. Porém, mais para frente, né, nós vamos ver no livro do profeta Naum, que Deus anuncia novamente juízo contra Nínive, e de fato veio, né, nos dias da Babilônia, ali em 612 anos antes de Cristo. Então aqui, a citação, né, de 2 Reis, capítulo 14, 25, que fala, né, então restabeleceu ele, Jeroboão II, os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Então, fora o livro de Jonas, o profeta Jonas, ele é citado no próprio livro de 2 Reis, e nós vamos ver, obviamente, que Jesus Cristo cita a respeito de Jonas. Então, na época que Jonas profetizou, provavelmente a Síria já era uma potência e devia estar começando a oprimir a Israel. E esse detalhe, ele é importante, né, para aquilo que nós vamos ver ainda aqui. Aqui, então, o profeta Jonas, ele é contemporâneo de Amós, né, ele é contemporâneo de Isaías, contemporâneo de Oséias. Então, sobre o profeta Jonas, né, o nome Jonas significa pomba. Né, então, Jonas era filho de Amitai, nasceu numa cidade chamada Gat-Hefer, uma cidade de Zebulon, na Galileia. E aqui eu trouxe aqui um agradecimento ao pastor Paulinho, né, que lá em João 7,52, quando os judeus confrontam Nicodemos, né, quando eles querem prender Jesus Cristo lá no meio da festa dos tabernáculos e os guardas voltam sem Jesus, aí os judeus, né, do Sinédrio reclamam e falam assim: será que vocês também se converteram a ele? Será que vocês também são discípulos desse Jesus? Aí Nicodemos fala assim: por acaso a nossa lei julga alguém, né, sem ter ouvido o que ele tem a dizer? Aí eles questionam Nicodemos, replicam Nicodemos e falam assim: por acaso você também é
discípulo dele, por acaso você não sabia que da Galileia não se levantam profetas? Né? Eles achavam que Jesus Cristo tinha vindo da Galileia. Jesus Cristo morou na Galileia, mas Jesus Cristo era de Belém de Judá. Mas, de qualquer forma, então aqui está a resposta para aqueles membros do Sinédrio. João 7,52, né, o questionamento e aqui a resposta. Eles se esqueceram que o profeta Jonas veio sim da Galileia. Obrigado, pastor Paulinho, pela observação. Pena que você não estava lá naquele dia para jogar na cara deles. Da Galileia se levanta profeta sim, tem Jonas. Vocês estão se esquecendo. E vocês estão sendo injustos porque vocês não querem sequer ouvir a defesa de Jesus Cristo. Mas a gente sabia que Jesus Cristo estaria ali como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Jesus não estava ali para se defender. Jesus estava ali para pregar o evangelho do reino de Deus, para trazer a salvação, para morrer na cruz pelos nossos pecados, né? Então, pelo menos Jonas profetizou nesse período, né, que eu comentei, entre 783 e 743 anos de Cristo. Ele foi desobediente a Deus, tentou fugir de Deus e da tarefa que Deus lhe deu, porque queria que a Síria fosse destruída por Deus. Então, esse é o motivo pelo qual Jonas foi desobediente a Deus. Ele não queria ir pregar lá na Síria a palavra de Deus, ele não queria anunciar juízo, porque ele sabia que havia uma chance dos assírios crerem, se arrependerem. Deus tem misericórdia e Deus não queria destruí-los. Jonas queria que eles fossem destruídos. Então, Jonas devia odiar a Síria, que era a grande potência daqueles dias. E aí, Jonas, então, foi delicadamente persuadido por Deus a se arrepender e cumprir o seu chamado. E Jonas, depois, nós vemos que ele ficou indignado de Deus usar de misericórdia para com o povo inimigo de Israel, que se arrependeu dos seus pecados, que se humilhou diante do Deus de Israel. Então, mais para frente, aqui na aula também nós vamos ver, que Jonas, ele está indignado por Deus ter usado de misericórdia. Ao invés de Jonas também ter sido misericordioso com aqueles com quem Deus usou de misericórdia, não, ele está virado, né, porque Deus não ia mais trazer juízo, visto que os ninivitas se arrependeram e se humilharam diante de Deus. E muito importante, então, Jonas foi citado por Jesus Cristo em dois contextos, na mesma passagem, mas em dois contextos diferentes. Isso está em Mateus 12:40 e Mateus 12:41. Então, primeiro contexto que Jonas foi citado, né, pelo fato dele ter ficado 3 dias e 3 noites no interior do grande peixe, Jesus fala assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no interior do peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E o outro contexto em que Jesus cita Jonas é o fato dos ninivitas terem se arrependido com a pregação de Jonas, ao passo que os judeus não se arrependeram com a pregação de Jesus Cristo, enquanto que publicanos e meretrizes creram, né? Desde lá de João Batista, eles já se arrependiam, já se batizavam, enquanto isso os sacerdotes, os escribas, né, os grandes ali de Israel não se arrependeram nem com João Batista, nem com Jesus Cristo. Então, o que é importante saber sobre o livro do profeta Jonas? No livro de Jonas, então, mais uma vez, nós vemos claramente que ainda que Deus anuncie juízo contra uma pessoa, povo ou nação, ele não só não tem prazer na morte do perverso, como antes deseja que esse perverso se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos e viva. Isso eu conversei com vocês lá na aula de Ezequiel, tem Ezequiel 18:32, Ezequiel 33:11, claramente, né, essas duas coisas. Olha, Deus fala assim, eu não tenho prazer na morte de ninguém, eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu não tenho prazer na morte do perverso, antes eu prefiro que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Então, nós vemos claramente isso aqui. Então, Deus ficou feliz que os ninivitas se arrependeram. Deus anuncia juízo, eles ouviram, se arrependeram, se converteram. Deus falou, ótimo, bom para vocês, estou feliz, eu vou usar de misericórdia para com vocês. É exatamente o que está lá no capítulo 18, no capítulo 33 de Ezequiel. Então, Deus muda de ideia. Então, assim, Deus não muda, né? O nosso Deus continua mesmo santo, íntegro, com os mesmos princípios, com as mesmas leis, com as mesmas regras, com os mesmos preceitos, né? Com a salvação para nós pela fé. Mas Deus muda o seu juízo, ou o que ele pronunciou a respeito de bênção ou maldição, dependendo do coração da pessoa. Se o coração da pessoa mudar, né, novamente, Ezequiel 18:33, é o que nós vemos. Então, se Deus falar para o justo, eu vou te abençoar. Se esse justo se desviar dos seus caminhos, então Deus fala assim, olha, eu falei que te abençoar, mas não vou mais. Né? Então, fala para o perverso, eu vou te amaldiçoar, você vai ser destruído. Ele vai lá, se arrepende dos seus pecados. Deus fala, tá bom, não vou mais te destruir. Então, Deus tem, dentro da própria palavra de Deus, digamos assim, tem jurisprudência para Deus fazer isso, e Deus continua agindo dessa forma. Então, olha só, Deus está pronto, eu coloquei assim, Deus está pronto para usar de misericórdia no lugar do juízo, desde que a pessoa, povo ou nação se arrependa dos seus pecados.
Outra coisa importante, ó, Deus não faz acepção de pessoas. Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Essa é a conclusão que os irmãos, nossos irmãos da igreja primitiva, chegam lá a respeito da casa de Cornélio, né? O apóstolo Pedro, quando vê eles sendo batizados com o Espírito Santo, em Atos 10, 34 e 35, ele fala, verdadeiramente eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então nós vemos que os ninivitas se tornaram aceitáveis aos olhos do Senhor, porque abandonaram os seus pecados, se humilharam diante dele e começaram a praticar o que era agradável aos olhos do Senhor. Então podemos ver também na história dos ninivitas, nós podemos ver um preview da futura salvação em massa dos gentios, o que veio a acontecer no Novo Testamento. Então, Moisés, né, eu coloquei aqui uma passagem de Moisés e duas de Ezequiel, né? Quando Moisés, né, pede para ver a glória de Deus, e Deus fala assim, olha, você não vai ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá, mas eu vou te colocar aqui numa fenda, né, na rocha, e eu vou passar diante de ti. E quando Deus passa diante dele, Deus clama assim, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente ou culpado. Então, olha só, Deus é clemente, Deus é longânimo, Deus é grande em misericórdia e fidelidade. E essa misericórdia e essa longanimidade que nós vimos ali com os ninivitas. E ali aquelas duas passagens que eu já citei de Ezequiel, né, que Deus não tem prazer na morte do perverso, antes Deus prefere que o perverso se converta dos seus maus caminhos. Então aqui um panorama, né, do livro de Jonas. Né, no primeiro capítulo nós vemos o chamado de Jonas, sua rebeldia contra Deus. Eu coloquei assim, há um motivo, né? O motivo eu já contei, ele queria que Nínive fosse destruída. E sua fuga. Aí Deus, delicadamente, também expressando o seu descontentamento com Jonas, né, ali no barco, a hora que Deus manda a tempestade. E como o Senhor também, delicadamente, né, convenceu Jonas a mudar de ideia e cumprir o seu chamado ali no ventre, né, do grande peixe. E nós vemos ali também a conversão dos marinheiros. Então, apesar de Jonas ter sido rebelde, né, apesar de Jonas ter feito tudo aquilo, Deus ele transformou a rebeldia de Jonas, né, numa ocasião para salvar pessoas também. No capítulo 2, nós vemos a oração e o arrependimento de Jonas dentro do ventre do grande peixe, e o livramento de Deus para Jonas, porque Jonas podia ter se arrependido dos seus pecados, mas ainda assim Deus fala, tá bom, mas agora você virou comida de peixe, agora já era. No capítulo 3, a pregação de Jonas em Nínive, a sentença de Deus contra uma nação pecadora, e, grande surpresa, o arrependimento dos ninivitas, e começou pelo rei. Na hora que a palavra de Jonas chegou aos ouvidos do rei, o rei se arrependeu dos seus pecados e o rei baixou um decreto que todo mundo devia se humilhar diante do Deus de Israel e se arrepender dos seus maus caminhos. Então aqui, no capítulo 4, né, eu trago aqui uma conclusão que nós vemos lá no livro de Tiago, que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Então Deus não iria mais destruir a Nínive. E a ira de Deus, por causa da misericórdia de Deus, a respeito de Nínive. E uma lição de Deus para Jonas e para nós também. Então, se você for pesquisar um pouco, né, sobre a história de Jonas em alguns sites, mesmo talvez até no Wikipedia, você vai ver algumas pessoas falando assim, não, Jonas é alegórico, Jonas não é uma história verídica. Eu discordo plenamente. Em primeiro lugar, porque ele está dentro da Bíblia e ele é escrito como se fosse uma história verídica. E por que não seria uma história verídica? Só por causa da questão que fala que ele foi engolido por um grande peixe e ficou 3 dias e 3 noites no ventre dele? Se Deus quiser fazer isso, Deus pode. Se Deus quisesse fazer ele ficar 1 semana, ele ficava. Se Deus quisesse fazer ele ficar 3 anos e meio na barriga do peixe, Deus também podia. Deus pode fazer o que ele quiser. O nosso Deus, a gente vê tantos milagres do Senhor, então isso, para mim, não tem nada demais. Então, e outra, né? Então, simplesmente o fato de Jonas estar na Bíblia, para mim, já é uma história verdadeira. E, mais forte ainda, o próprio Senhor Jesus citou a história de Jonas, e isso já nos basta como selo de autenticidade e de inspiração divina do livro de Jonas. Então, aquela passagem, né, que Jesus cita Jonas, Mateus 12, 38 e 41. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Né? Escreveu um sinal do céu. Jesus responde, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, Jonas tem ali o seu chamado, né?
não mostra, né, na Bíblia se isso aconteceu antes ou depois do que aquela palavra profética que ele deu lá para Jeroboão II, de que Deus iria expandir ali o território ali de Israel naqueles dias, que ia retomar as terras ali que haviam sido tomadas por seus inimigos, mas de qualquer forma nós vemos aqui o momento em que Deus dá uma ordem para Jonas: olha, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eles eram perversos, sem dúvida nenhuma eles eram perversos. Sim, Deus é justo sempre, então se Deus está trazendo juízo sobre uma pessoa, um povo ou nação, Deus está sendo sempre justo, mas Deus está avisando, Deus está mandando: Jonas, vai lá e prega que eu vou destruí-los. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, né? E ele pega um navio e vai para uma cidade chamada Tarsis, né? Um navio que estava indo para um lugar chamado Tarsis, né? Que a Bíblia não diz claramente onde seria. Tendo descido a Jope, né, que era ali dentro de Israel, achou um navio que ia para Tarsis, pegou e pagou sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas assim, Jonas devia ter meditado mais no Salmo 139. Né? Davi é anterior a Jonas. Jonas devia ter meditado no Salmo 139. O rei Davi fala assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Então assim, como que Jonas vai fugir da presença do Senhor, se a presença do Senhor está em todo lugar que Ele quiser estar, tá bom? Então, nosso Deus é onipresente, mas Deus não vai estar onde Ele não quer estar, tá bom? Mas como que Jonas ia conseguir fugir da presença de Deus? Então, ele foi meio ingênuo, não meditou direito no Salmo 139. Não tinha como ele fugir da presença de Deus. Então, aqui, aquele marcadorzinho verde é Jope, tá bom? Que por acaso é a atual Tel Aviv, né? É uma cidade chamada Yafa que se juntou ali com Tel Aviv em Israel. Do lado direito, naquele outro marcador vermelho com uma bolinha, é onde mais ou menos era a cidade de Nínive, né? A atual Mossul, no Iraque. E ali aqueles 3 outros marcadores do lado esquerdo são as possíveis localizações de Tarsis, né? Talvez ali na ilha de Chipre, talvez ali em Cartago, talvez ali em Cartago, ali na Tunísia atual, ou talvez na Espanha, mas não importa. A questão é, ele tinha que ir para a direita, ele foi para a esquerda. Então ele foi realmente assim na direção completamente oposta do que Deus tinha determinado. Então Deus expressando o seu descontentamento com Jonas. Mas o Senhor, então Jonas estava ali no navio, embarcou naquele navio, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, quem que mandou a tempestade? O Senhor. Por que o Senhor mandou? Porque dentro daquele barco estava um rebelde contra Deus. Aí, os marinheiros, né, e a tripulação estão ali desesperadas, né, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. E lançavam ao mar a carga do navio, né, para o navio ficar mais leve e não entrar tanta água no navio. Aí eles descobrem que Jonas está lá dormindo, lá no porão, e falam assim: você está aí agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus, seja lá qual ele for, né, o Deus de Israel, aí, que a gente não serve, se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam um ao outro: vamos lançar sorte entre nós para que a gente saiba por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Né? Não foi por acaso, obviamente. Né? Então Deus mandou a tempestade foi mandada contra aquele navio por causa de Jonas. E eles ficaram possuídos de temor e falaram assim: o que você faz? De onde você veio? Por que você está aqui? Mas ele já tinha falado: eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes havia declarado. Então ele deve ter contado já a história dele, antes mesmo da tempestade: estou indo para Tarsis porque eu estou indo para longe de onde o Senhor me mandou, estou fugindo aqui. E aí, então, os marinheiros perguntam: e agora, o que nós vamos fazer, então, para parar essa tempestade, já que você é o culpado? Ele falou assim: então vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que me pegar e vocês têm que me lançar no mar, porque por minha causa veio essa grande tempestade. Engraçado, né? Por que o próprio Jonas não pulou na água? Sei lá. Ele falou assim: vocês têm que me lançar. Então, os homens tentaram, né, evitar isso, tentaram remar, mas não conseguiam alcançar a terra. E aí eles clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Então, aqui tem um princípio muito importante, que é o de não pecarmos contra sangue inocente, não nos vingarmos de sangue inocente. Então, tem lá, né, Deuteronômio 19, de 8 a 13, vai falar da cidade de refúgio e da culpa
de derramar sangue inocente. E Mateus 27, 24, 25, quando Pilatos quer lavar as suas mãos, fala assim, ó, estou limpo do sangue desse justo, fique o caso dele com vocês, e os judeus respondem, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele, isso é, se ele for inocente e se nós formos culpados, que essa maldição caia sobre nós, e nós sabemos que isso aconteceu. Então aqui o temor deles, mesmo não conhecendo ao Senhor, o temor deles de não pecarem contra alguém, de não matarem alguém que sequer lhes fez mal. Fala assim, ó, Senhor, que o Senhor não nos impute esse pecado, e lançam ele no mar. E levantaram a Jonas, deve ter sido engraçado, né? Levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. E olha só que interessante. Temeram, pois, esses homens extremos ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Então, Deus aproveitou aquela situação, né? Então, para não perder viagem, né? Usando uma expressão dos nossos dias, para não perder viagem, Deus aproveitou e fez cair o temor dele sobre esses homens que eu creio, né, que aí se converteram ao Senhor, né, de alguma forma, mesmo que não sem um entendimento completo. E aqui eu trago para vocês uma comparação entre Jonas e o apóstolo Paulo, né? A diferença de dois servos de Deus, né? Um rebelde e um extremamente obediente, 2 barcos e 2 tempestades diferentes. Então, no caso de Jonas, para onde que o barco estava levando? Para longe da presença de Deus. Para onde que o barco de Paulo estava levando? Para Roma, para cumprir a vontade de Deus. Então, por que Jonas estava no barco? Por desobediência, para fugir da presença de Deus e não cumprir o seu chamado de anunciar juízo em Nínive. Por que Paulo estava no barco? Por ser obediente ao seu chamado e fiel testemunho de Cristo, a fim de dar testemunho, tanto a pequenos quanto a grandes em Roma, de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, o que lhe viria a custar a sua própria vida. Por que veio a tempestade contra Jonas? Por causa da sua rebelião. Por que veio aquela tempestade contra o barco de Paulo? A Bíblia, no começo, não fala. Mas depois, a hora que vem um tufão e leva eles até Malta, aí nós vemos o propósito de Deus. Então, eu me arrisco aqui a dizer, né, que Deus permitiu aquela tempestade, no mínimo, obviamente, mas Deus também fez com que acontecesse aquele tufão que os levou até a ilha de Malta, porque Deus tinha um propósito ali na ilha de Malta, né, salvar as pessoas que moravam ali. Então, eu acho muito interessante que Malta, por séculos, foi uma ilha com quase 100% de cristãos, e tem tudo a ver com isso que aconteceu aqui. Então, como que acabou a tempestade? Quando Jonas foi jogado no mar, e só depois de chegar a Malta. O que aconteceu com o barco? No caso de Jonas não foi destruído, no caso de Paulo, o barco foi destruído. Por quê? Porque Deus queria que Paulo ficasse uns tempos naquela ilha. Paulo ficou 3 meses naquela ilha. E nesses 3 meses que ele ficou naquela ilha, né, ele começou, talvez logo no primeiro dia, curando o pai de Públio, o principal da ilha, né, que estava enfermo com disenteria e febre. E depois Paulo curou outros enfermos, Paulo pregou a palavra lá, e provavelmente todos do barco ali também foram salvos, não somente fisicamente, mas também foram salvos em Cristo Jesus. E a tripulação de Jonas também creu em Deus e fizeram votos e sacrifícios ao Senhor. Então, como foi que o Senhor delicadamente convenceu Jonas a mudar de ideia e cumprir o seu chamado? A hora que tiraram Jonas na água, Deus mandou um grande peixe. Se é um grande peixe, se é uma baleia, não importa. Deus mandou algum animal ali que engolisse a Jonas. E lá, a hora que Jonas estava, então, na sua angústia, ele clama ao Senhor e ele se rende ao Senhor. Então, é interessante, né? Que Deus ele pode, sim, causar situações nas nossas vidas para nos fazer mudar de ideia. Então, se você está muito resistente ao Senhor, se você não quer mudar, se você não quer obedecer ao Senhor, por amor a você, pode até ser que o Senhor te mande aí uma pequena tribulação. Ontem nós falamos de grande tribulação no seminário. Pode ser que o Senhor te mande uma pequena tribulação para te dobrar, para te curvar, para você falar, tá bom, Senhor, eu me rendo. Eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Então, olha só, eu creio que aqui na oração de Jonas tem uma profecia sobre a ressurreição dos mortos. Porque ele fala assim, olha, eu desci até os fundamentos dos montes. Jonas não desceu até os fundamentos dos montes. O que ele fala o que acontece com ele cita nos versículos anteriores, né, que ele foi jogado, ele estava ali no profundo, no coração dos mares. Mas aqui ele fala assim, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, como se alguém que fosse enterrado, né, e colocado terra, né, sobre ele. Quando dentro de mim, contudo, então assim, eu fui colocado no interior da terra, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Então aqui eu creio que é uma referência à futura ressurreição dos mortos, né, de todos aqueles que morreram. Tá bom? Então Jonas faz um voto ao Senhor, né, o que votei pagarei, e então Deus dá uma ordem e
ele é vomitado, né, pelo peixe na praia. Só que, só voltar aqui no mapa, desculpa, só para mostrar uma coisa para vocês. Algumas pessoas acham, né, que o peixe vomitou ele pertinho de Nínive. Não vomitou. Vomitou ele provavelmente lá na praia, perto de Israel, tá bom? Então ele teve que andar, tudo que ele ia ter que andar, ele voltou, ele teve que andar da mesma forma, tá bom? Então a pregação de Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E qual era a mensagem? Qual era a pregação de Jonas? Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, né? Era uma cidade que demorava 3 dias para se percorrer, de tão grande que era, e pregava e dizia: daqui a 40 dias Nínive será destruída por Deus. Pregação simples, direta, sem promessas, sem barganhas, com má vontade, mas talvez a mais eficiente da história. Muito mais do que a de Pedro no dia de Pentecostes ou as de Paulo em qualquer cidade. Impressionante. Então, um pregador com má vontade, nem falou assim grandes coisas, só falou assim, ó, Deus vai destruir vocês daqui a 40 dias. Só isso. E assim, quem nos dera, né, 120 mil pessoas ao menos, né, se convertendo com uma pregação tão simples quanto isso. Ó, Deus vai destruir São Paulo. Pronto, a cidade inteira se converte, né? Então, o arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Então, eles se humilharam diante de Deus. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestiais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Então, o rei de Nínive creu na pregação e ele nem ouviu diretamente. Alguém contou para ele, olha, tem um maluco lá passando pela rua, gritando que Deus vai destruir, o Deus de Israel vai destruir a nossa cidade. Ele creu. Nem precisou ouvir o próprio Jonas falando. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, né, que é o Deus de Israel, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Isso é que é avivamento, eu coloquei aqui, uma cidade inteira em jejum, vestida de pano de saco, com conversão, mudança de atitude e clamando a Deus por misericórdia. Para mim, isso é um grande avivamento. Tá bom? Quem sabe, em nome de Jesus, Deus faça isso com a nossa cidade, né? Então, a cidade inteira aí se convertendo ao Senhor, clamando ao Senhor por misericórdia. Aí o rei conclui: quem sabe se Deus se voltará, se arrependerá, isso é, desistirá de nos fazer esse mal, e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos? E foi exatamente o que aconteceu. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez isso. Deus desistiu de fazer aquele mal. Então, como o coração dos ninivitas mudou, inclinando-se para Deus e houve arrependimento dos pecados, clamor a Deus por misericórdia, Deus desistiu de trazer aquele mal que havia anunciado, tá bom? A ira de Jonas. Então, Jonas ficou irado, né, porque Deus falou assim que não ia mais destruir Nínive. Aí ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando na minha terra? Por isso eu me adiantei fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, né? Aquilo que Moisés ouviu lá em Êxodo 34. E tardio irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal, isso é, desiste de fazer o mal. Então, esse é o motivo pelo qual Jonas fugiu. Ele não queria que Deus tivesse misericórdia de Nínive. Ele queria assim: eu prefiro que Nínive seja destruída. E a analogia que eu faço para os nossos dias é como se Jonas fosse um palmeirense, e Deus fala ali para Jonas: olha, vai até naquele estádio ali no Itaquerinha e fala para eles que eu vou destruir todos eles, se eles não se arrependerem. Aí Jonas fala assim: não vou, eu quero que eles sejam destruídos. Então Jonas foge, sei lá, vai lá para a Argentina, sei lá para onde vai, Deus traz ele de volta. Daí Jonas fala: tá bom, então eu vou. Aí Jonas vai lá no Itaquerinha e fala assim: olha, daqui a 40 dias Deus vai destruir vocês. E o que acontece? Todos lá do Itaquerinha se arrependem, se humilham diante de Deus, todos viram São Paulinos e Deus salvou a todos eles. Essa é a analogia que eu faço para os nossos dias, tá bom? Você pode contar a sua versão aí depois, né? Como é que seria nos nossos dias, talvez o Jonas pregando. Mas aí Jonas está irado porque Deus resolveu usar de misericórdia. E aí Jonas fala assim: peço-te, pois, ao Senhor que o Senhor me tire a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Birra pura. E disse o Senhor para Jonas: é razoável essa tua ira? Então, olha só, se Deus não está mais irado com Nínive, o homem não tem direito de permanecer irado também contra ele. Então, assim, se Deus está irado com alguém, e você está irado também, se Deus resolve usar de misericórdia, se Deus não está mais irado com aquela pessoa, povo ou nação, nós não temos mais o direito de estarmos irados também, tá bom?
Então, eu coloquei ali Tiago 1,20, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aqui nós vemos, então, a compaixão de Deus e a lição de Deus para Jonas. E tem aquela história ali da boboreira, né? Que Deus fez nascer a planta ali sobre Jonas, trouxe alívio para ele por causa do sol forte. No dia seguinte, Deus mata a planta. Aí, Jonas, de novo, com birra, fala assim, melhor me é morrer do que viver. Né? Agora eu vou passar aqui por falso profeta. Anunciei que o Senhor ia destruir, o Senhor não vai me destruir. Né? Então, Jonas está fazendo birra para Deus. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Você está bravo comigo porque a planta morreu agora? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Coloquei de novo, birra, gente. Né? Para quem, sei lá, se Jonas não levou umas palmadas quando era criança, não sei, mas não podia ser assim. Né? Tornou o Senhor, a lição para Jonas e para nós, você tem compaixão da planta que não te custou trabalho nenhum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, não sei se está falando de crianças, ou se está falando simplesmente de pessoas que são basicamente ignorantes. E o livro de Jonas acaba assim, né, sem dizer o que Jonas fez depois, sem dizer o que Deus fez depois. Então, se o seu coração mudou ou não, tá bom? Então, mas Deus deixa isso em aberto para nós também, né? Então, será que Jonas foi para o céu? Então, assim, Jonas, a Bíblia não conta muito sobre Jonas, não fala como terminou a vida dele, mas fala claramente que ele era um profeta de Deus. Então, apesar de Jonas não ser um bom exemplo para nós, né, por causa da sua obediência, por causa da sua birra, por causa da sua falta de misericórdia para com aqueles que Deus resolveu usar de misericórdia, é muito melhor o apóstolo Paulo para nós. O apóstolo Paulo até tem a coragem de dizer para nós, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Né? Contudo, cremos sim que Jonas foi para o céu. Jonas tinha os seus defeitos, assim como nós, mas ainda assim Jonas era um servo do Senhor. E quem diz, né, que Jonas provavelmente foi para o céu, eu creio que o próprio Senhor Jesus Cristo, nessa passagem, ele cita, né, que, olha, os judeus, né, seriam lançados fora do reino de Deus, e eles chorariam e haveria ranger de dentes quando eles virem no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas sentados à mesa, inclusive Jonas, porque Jesus está falando todos os profetas, então eu creio que são todos, tá bom? Então eu creio que Jonas foi sim para o céu, apesar de não ser um bom exemplo para nós, tá? E quanto a Nínive, então aquela geração dos dias de Jonas escapou do juízo de Deus, porém, né, mais para frente, cerca de 140 anos depois, né, porque o livro de Jonas não tem uma datação, mas no ano de 612, finalmente, então, vem um novo juízo de Deus contra Nínive, porque deve ter passado aquela geração, uma outra geração surgiu, que provavelmente voltou a praticar os mesmos pecados, tá bom? Então, Naum, né, nós vamos ver, acho que se não me engano, na próxima aula, começa assim, ó, sentença contra Nínive, tá bom? Então, o juízo de Deus contra Nínive vai chegar, mas não foi naquele momento, porque aquela geração se arrependeu. Aqui eu coloquei uma série de passagens, né, depois você pode olhar com calma, né, que Jesus fala assim, aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus, obviamente, foi muito humilde, né, porque Jesus podia falar, aqui está quem é muito maior do que Jonas. Jesus é maior do que Salomão, Jesus é maior do que Davi, do que Abraão, do que Moisés, do que todos os profetas, do que João Batista, do que todos os anjos e do que todo nome no céu, na terra e abaixo da terra. Né? Isso com exceção de Deus Pai. Tá bom? Então aqui estão as referências, se você quiser depois. Tá bom? Então encerrei o livro de Jonas, vamos para o livro de Miqueias. Miqueias, o juízo de Deus contra Israel e Judá, só para variar, né? Então Miqueias é contemporâneo de Isaías, de Amós, então tudo aquilo que nós já vimos no livro de Amós, no livro de Isaías, nós vamos ver de uma certa forma, né? com os olhos de Miqueias, né? Com aquilo que Deus falou de Miqueias, mas o contexto é o mesmo, tá bom? Então os pecados dos poderosos, dos sacerdotes e dos falsos profetas, profecia sobre a salvação dos gentios, sempre muito importante nós olharmos isso, né, porque isso tem a ver conosco, profecia sobre o nascimento de Jesus Cristo, seu reinado e ministério, o pastor das ovelhas, Deus versus o seu povo, né, o povo que pecou e irritou a Deus com sua idolatria e outros pecados, a futura restauração de Israel, e Miqueias termina de forma linda falando sobre a grandeza do perdão de Deus. E ali eu trouxe duas imagens, né, então uma manjedoura, né, onde obviamente que não foi essa manjedoura, mas uma possível manjedoura, só para lembrar então que Miqueias 5:2 ele profetiza sobre o nascimento de Jesus Cristo, e também tem uma profecia linda de Jesus Cristo como o pastor das ovelhas. E ali eu coloquei uma coroa, porque fala assim que o seu rei irá adiante do seu povo. Né? Então ali eu coloquei um pastor conduzindo as suas ovelhas, e ele não é simplesmente pastor, ele é o rei que está também conduzindo o seu povo. Tá bom? Então o livro de Miqueias, profetas menores. Aqui o contexto, né, onde está
o livro de Miqueias, ele profetiza nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, né? Então mais ou menos de 740 a 687, né? Então é dentro desse intervalo que Miqueias profetizou. Então aqui, desculpa, Miqueias é contemporâneo de Isaías e Oséias e um pouco posterior a Amós e Jonas, né? Mas o contexto é basicamente o mesmo, tá bom? Então, sobre o profeta Miqueias, ele era de uma cidade chamada Moreset-Gat, que não tem assim, exatamente a localização geográfica hoje, e provavelmente, né, então, desculpa, provavelmente não, ele profetizou nos dias desses reis, entre 740 e 687. Então é até interessante, né, porque algumas coisas que ele anuncia, por exemplo, ele anuncia o cativeiro na Babilônia. O cativeiro na Babilônia só vai acontecer em 586 anos antes de Cristo. Então, pelo menos 100 anos depois do que ele profetizou. Óbvio que ele não foi o único, né, que profetizou. Jeremias profetizou, Isaías profetizou e outros também profetizaram. E é interessante que Miqueias, então assim, se nós voltarmos aqui, ó, desculpa, aqui, ó, Miqueias, ele é bem anterior a Jeremias. E o profeta Miqueias, ele é lembrado, né, nos dias de Jeremias. Os nobres, eles se juntam da profecia de Miqueias, né, eles se lembram, perdão, da profecia de Miqueias, e falam assim, olha, Miqueias, quando profetizou, né, que Judá seria destruído, o que fez Ezequias? Por acaso matou a Miqueias? Não. Ezequias antes temeu a Deus e clamou ao Senhor, e Deus perdoou a Judá naqueles dias. Então, Jeremias, ele profetiza, né, muitas coisas, talvez até mais fortes, né, sobre a destruição de Judá, e queriam matar Jeremias. Aí, num momento, né, queriam matar, mas os nobres o protegeram. E teve outro momento que os próprios nobres também quiseram matá-lo, né, mas quando os nobres protegem a Jeremias, eles falam assim, lembra quando nos tempos de Ezequias que Miqueias também profetizou isso, e Ezequias se arrependeu em vez de matar o profeta Miqueias, tá bom? Então, o que é importante saber sobre o livro de Miqueias? Tem várias profecias contra Israel, contra Judá, sobre o cativeiro de Judá, o nascimento de Jesus, o seu reinado, a salvação dos gentios, a restauração de Israel, e provavelmente, aqui eu coloco aqui entre parênteses, né, o futuro governo de Israel sobre as nações. Isso está muito claro, que ele está profetizando isso. E nós entendemos que isso vai acontecer no milênio. Não coloquei aqui se a igreja vai estar ou não no milênio, isso foi respondido ontem, mas eu não coloquei aqui simplesmente porque não está aqui no contexto, tá bom? Mas eu creio, né, pelo menos que a igreja estará também no milênio. É que aqui quando fala do futuro governo de Israel sobre as nações, é que Jesus Cristo, nós cremos que no milênio Jesus Cristo estará reinando fisicamente sobre Jerusalém. Então, o governo mundial de Jesus Cristo a partir de Jerusalém, ali, capital de Israel, tá bom? E aqui eu coloquei as duas profecias, né, que eu vou citar mais para frente, mas só para dar um destaque maior para elas, tá? Então, panorama do livro de Miqueias. Então, basicamente, do capítulo 1 ao 7, nós vamos ver os pecados de Israel e de Judá e as profecias dos juízes de Deus contra Israel e contra Judá. E nós vamos ver também o nascimento, né, no capítulo 4 e no capítulo 5, nós vamos ver o nascimento e o reinado do Messias, a salvação dos gentios, né, a profecia. E no último capítulo, um trecho muito claro ali sobre o perdão, a misericórdia e a fidelidade de Deus, né? Faltou falar, né, ali da restauração de Israel ali também, que ele está meio que espalhado em alguns capítulos, tá bom? Mas eu podia ter colocado, então, também sobre a restauração de Israel. Então, aqui, comentando, né, sobre profecias de Miqueias que aconteceram, ou quer dizer, que, assim, fatos do livro de Miqueias que são citados no Antigo Testamento e depois, nos próximos slides, aquilo que acontece, que se cumpre no Novo Testamento, tá bom? Então, Miqueias profetizou, né? Portanto, por causa de vós, né, por causa do pecado, né, do povo, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Isso é, Deus vai destruir a cidade, Deus vai devastar a cidade, e o mato vai cobrir a cidade. E aí aquela passagem, Jeremias 26, 8 a 19, que eu comentei há pouco, né, que eles citam a profecia de Miqueias e a reação de Ezequias para poupar a vida de Jeremias, tá bom? Aqui outra é sobre o nascimento de Jesus Cristo. Então Miqueias, não, desculpa, aqui é Jesus Cristo como o rei e o pastor de Israel. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. E olha só agora a respeito de Jesus Cristo. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Então, eles seriam como ovelhas de um aprisco. Jesus Cristo, o Messias, seria o pastor dessas ovelhas, abriria a porta para eles, eles sairiam por essa porta, seguiriam ao pastor, que também é o rei deles.
Aí João 10, né, o cumprimento disso. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus, ele pega essa profecia de Miqueias, né, ele é pastor, ele não depende dessa profecia de Miqueias, mas eu creio que ele está fazendo uma referência a essa profecia de Miqueias. E aqui finalmente está o nascimento de Jesus, Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel e cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Então aquela pergunta, né, que eu coloquei na minha primeira aula do seminário sobre escatologia, né, do por que nós não conseguimos enxergar claramente se é pré, se é médio, se é pós, é a mesma coisa que antigamente eles não conseguiam enxergar as duas vindas de Jesus, né? Jesus como ovelha, Jesus como leão, Jesus como servo sofredor versus Jesus como rei que vai reinar. E aqui a pergunta, mas ele vai nascer ou ele é eterno? Né? Já que ele existe, cujas origens são desde os tempos eternos. As duas coisas. Então ele vai nascer, só que ele é eterno, ele sempre existiu. Aí Mateus 2, 1, 5, o cumprimento então da profecia, né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias de Herodes, né? E mais para frente ali, Herodes, né, consultando os escribas, assim, onde que vai nascer o rei dos judeus? Onde o Cristo deveria nascer, o Messias? Em Belém da Judéia, conforme está escrito, né, por intermédio do profeta, não cita que é Miqueias, mas eles citam exatamente a profecia de Miqueias, tá bom? Outra passagem interessante, né, que Jesus cita. Então, Miqueias está profetizando ali dias difíceis e fala assim, não creais no amigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta da tua boca, aquela que se reclina sobre o teu peito. Isso é, nem para sua esposa, nem na sua esposa você pode confiar, você pode contar segredos para ela, nesses tempos difíceis, tá bom? Hoje você pode, tá? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então, Miqueias cita isso, né, com respeito a tempos difíceis, e o próprio Jesus, né, então cita isso, lá em Mateus 10, 34, 36. Jesus falando, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, aqui o nascimento de Jesus, né, aqui eu coloquei as profecias se cumprem, mas aqui eu coloquei só porque tem um pouquinho mais ali, que vai ali para frente. Ó. Então, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra, este será a nossa paz. Então aqui uma profecia sobre o Messias, é que eu não coloquei esse trechinho lá, porque eu só coloquei o que tinha realmente de correspondente no Novo Testamento de forma explícita, tá bom? Mas óbvio que isso aqui se refere ao nosso Senhor Jesus, então ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele, Jesus, engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz, tá bom? A salvação dos gentios e o reinado de Jesus no milênio. Então é interessante, né, que Miqueias 4, de 1 a 3, corresponde, palavra por palavra, praticamente a Isaías 2, de 2 a 4. Será que Miqueias copiou de Isaías? Será que Isaías copiou de Miqueias? Eu, pessoalmente, prefiro acreditar que Deus falou a mesma coisa para os dois, tá bom? Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, né, o monte do Sião, o monte ali onde está o templo, na verdade, aqui está falando, obviamente, de um lugar espiritual, tá, mas vamos trazer isso para um lugar físico, será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Né? Então, eu trouxe aqui Daniel 2,35, né, o sonho de Nabucodonosor, que ele vê uma pedra sendo cortada, né, da montanha, assim, da rocha, sem auxílio de mãos, e aquela pedra destruiu aquela estátua do sonho de Nabucodonosor, e aquela pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra, e esse reino dos últimos dias não seria passado para outro povo. Né? Então, aqui está falando justamente isso. Então, a casa do Senhor, o monte da casa do Senhor será estabelecido, né, no cima dos montes, e se elevará sobre todos os outros. Então, o reino de Deus irá crescer, o reino de Deus irá encher toda a terra, e os povos buscarão ao Deus de Israel, os povos buscarão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ali, o último parágrafo, né, uma profecia,
né, que fala que Jesus vai reinar, né, sobre as nações, né, Salmo 2, cumprimento do Salmo 2, eu coloquei ali, mas ali o restante, né, o que fala? Que haverá paz no milênio, tá bom? Então, no milênio, enquanto Jesus Cristo estiver reinando sobre a terra, haverá paz. Uma nação não se levantará para guerrear contra outra nação. Vão ser tempos maravilhosos com Jesus Cristo reinando sobre a terra. Até que, né, isso, enquanto Satanás estiver preso, depois, no final do milênio, Satanás é solto para enganar as nações que vão se rebelar contra Jesus Cristo. Mas isso só no final do milênio. O que Deus quer do homem? Miqueias 6, 6-8. Então, uma pergunta do homem para o próprio homem, ou do homem para Deus, né? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, isso é, com sacrifícios? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Então, será que Deus quer meus sacrifícios? Será que Deus quer minhas ofertas de manjares? Por acaso eu vou dar o meu próprio primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Isso é, eu preciso fazer algum tipo de grande sacrifício para agradar ao Senhor? Aí a resposta de Deus: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então é isso que Deus quer do homem. Deus não quer sacrifícios, Deus não quer holocausto, Deus quer misericórdia, né? Então, Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Pratica a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. A fidelidade de Deus versa a ingratidão de Israel. Então, Deus tem uma contenda com Israel. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam alteiros a tua voz. Então, Deus está chamando Israel como se fosse para um tribunal com um júri popular. Esse júri popular são os montes, né, que são testemunhas, né, os céus e a terra são testemunhas, né, de Deus contra os povos, né, porque as palavras de Deus foram proferidas, né, pelos profetas, por Jesus Cristo. Os montes ouviram, as rochas ouviram, as pessoas ouviram, os céus ouviram, a terra ouviu, e aqui Deus então está chamando: olha, vem aqui, vamos aqui um tribunal, né, Deus contra Israel, Israel contra Deus, coloca os seus motivos. Né, então ele pergunta assim: o que eu fiz? Deus falou assim: o que eu fiz de mal contra vocês, para vocês serem fiéis contra mim? O que eu fiz de mal para vocês se rebelarem contra mim? Olha, lembra o que eu fiz desde que eu tirei vocês do Egito, desde que eu mandei diante de vocês Moisés, Arão e Miriam. Lembra o que eu fiz contra Balaque, rei de Moabe, quando ele chamou Balaão para amaldiçoar vocês? Então Deus está chamando aqui a memória, fala assim: me explica, por que vocês estão sendo infiéis comigo? Por que vocês estão sendo injustos comigo? Por que vocês estão vivendo no pecado? Porque eu não estou entendendo onde que eu falhei com vocês, digamos assim. E o que fazer em tempos difíceis? Né? O mesmo de sempre, olhar para o Senhor. Então, dentro daquele contexto, né, em que Miqueias fala, né, que os inimigos do homem são os da sua própria casa, então ele começa assim: olha, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com a rede, as suas mãos estão sobre o mal. Então ele vai desenhar para nós aqui um cenário e falar assim: olha, os tempos são maus, os tempos são difíceis. Lá fora é perigoso, dentro de casa tem contenda, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então, o que ele fala? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então, o que nós devemos fazer em tempos difíceis? O mesmo do que em tempos fáceis. Sempre olhar para o Senhor, confiar no Senhor, orar e buscar o Senhor, tá bom? Não somente nos tempos difíceis. Então, Miqueias, assim, eu ainda tenho mais alguns slides, né, mas eu quis trazer primeiro alguns slides que dizem muito respeito a nós, para depois entrar em coisas específicas de Israel e de Judá, tá bom? Então, o livro de Miqueias termina com esses versículos lindos, sensacionais. Miqueias pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre. Óbvio que aqui não está falando do lago de fogo e enxofre. Ah, não, uma hora Deus vai acabar com o lago de fogo e enxofre. Deus não é isso que esse versículo está falando. Deus não vai reter a sua ira para sempre com relação ao seu povo, com relação a Israel, com relação a Judá ali, né, que Deus iria castigar, mas depois Deus iria usar de misericórdia. Então o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então é aquilo que nós falamos: se você confessar os seus pecados para Deus, Deus vai
se esquecer dos seus pecados. É óbvio que Deus não se esquece assim no sentido, não, deu amnésia. Não, não deu amnésia, mas Deus escolhe esquecer, Deus escolhe perdoar. Deus não vai fazer menção, Deus não vai ficar jogando na nossa cara o nosso pecado, a não ser que a gente volte para aquele próprio pecado, entendeu? Então, mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, os quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então, por que Deus não destruiu por completo a Israel e a Judá? Porque Deus tinha uma aliança com Abraão, e Deus prometeu usar para ele, Deus ia mostrar para ele a sua fidelidade e a sua misericórdia, tá bom? Deus amou aos patriarcas. Eu falei isso, acho que na aula passada, quando era em Amós, talvez. Então, aqui, especificamente sobre Israel, Samaria, Samaria, capital de Israel, Jerusalém, Judá, e também tem um pouco pegando aqui as nações e os povos. Tá? Então, profecias contra Samaria e Judá. Basicamente, o motivo principal dessas profecias contra Samaria e Judá, a idolatria, aquele pecado que faz muitas aulas que eu já tenho mostrado para vocês. Então, Deus fala assim, eu vou destruir Samaria, vou destruir suas imagens de escultura, vou destruir os seus templos, seus tesouros, vou destruir seus castelos, tudo isso por causa do pecado da idolatria. Então, isso se cumpre na destruição de Samaria pela Síria em 722 a.C. Então, isso aqui se cumpriu muito mais cedo do que a destruição de Judá, de Jerusalém, pela Babilônia em 586, tá bom? Mas aqui Deus já está falando, olha, chegou a Judá, esses pecados e o meu juízo chegaram até Judá e até as portas de Jerusalém. Então, Judá também viria a ser punido. Nós vimos isso também no livro de Oséias. Então, profecia sobre o cativeiro de Judá na Babilônia. Miqueias 1,16. Ó habitante de Judá, raspem a cabeça, pois seus filhos queridos serão levados para longe. Isso é, vão para o cativeiro. Fiquem calvos como a águia, pois seus pequenos serão exilados em terra distante. Aí depois, em Miqueias 4, 9 e 10, fala claramente que o cativeiro vai ser na Babilônia. Então, agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. E aí o que eu coloquei aquela observação, então a destruição de Jerusalém e o cativeiro da Babilônia só vai acontecer cerca de 100 anos depois. E aqui, é que eu não li, mas fala assim, então depois daquele trecho ali sublinhado, fala assim, ali porém serás libertada. Libertada do quê? Do pecado, da idolatria. E o que nós vemos assim, O povo que foi para o cativeiro na Babilônia por causa da idolatria, quando eles voltam com Zorobabel, lá quando o rei Ciro manda construir novamente o templo, depois que o rei Ciro Medo-Persa conquista a Babilônia, depois ali dos 70 anos da Babilônia, o rei Ciro baixa esse decreto e fala, olha, aqueles que são do povo do Senhor que vão para Jerusalém e construam um templo ao Senhor como o Senhor me mandou. Quando eles voltam junto com Zorobabel, aquele povo de fato não era mais um povo idólatra. De fato, aquele povo não tinha mais ídolos, pelo menos fisicamente, estátuas. Porém, depois de algumas gerações, antes até de Neemias e de Esdras retornarem para Jerusalém, algumas décadas depois, cerca de 80 anos depois, nós vemos que aquele povo começou novamente a cair no pecado, que foi a origem da ruína de Israel e de Judá. O quê? Começaram a se casar com mulheres e homens dos povos que o Senhor tinha mandado que eles não casassem, e eles estavam caminhando novamente para aquele caminho que os ia levar para a destruição por causa da idolatria. E aí ali eu coloquei as passagens que Deus fala que eles não deviam ter casado com os outros povos para que eles não importassem as idolatrias deles, tá bom? O Salomão é um grande exemplo em 1 Reis 11. Então, o juízo de Deus contra os opressores. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas as tomam, e assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim do Senhor, eis que projeto mal contra essa família, do qual não tirareis o vosso serviço, vocês não vão ter como escapar. E não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Então, assim, essa maldade que eles estavam praticando, roubando a herança dos outros, tomando à força as casas, os campos, lembra muito o que o rei Acabe praticou. E foi por causa daquele, quando o rei Acabe ele se levanta contra Nabote, quer dizer, na verdade, ele pede para Nabote, me vende aí a sua vinha, que eu quero transformar em pomar, porque a tua vinha está aqui perto das minhas terras. Nabote fala, de forma alguma, Deus me livre de vender a minha herança. Aí ele volta para casa triste, Jezabel dá um jeito de levantar homens com falso testemunho que causam a morte de Nabote. Aí o rei Acabe vai lá e toma posse da vinha de Nabote. Aí Deus manda o profeta Elias anunciar juízo
como se não bastasse todos os pecados de Acabe, né? Como se não bastasse Jezabel ter mandado matar os profetas do Senhor, ele foi lá, matou um homem justo e tomou posse da sua herança. É como se tivesse sido a gota d'água, né? Então Deus manda Elias profetizar juízo contra a casa de Acabe e fala assim: olha, você matou, ainda por cima tomou herança, eu vou matar você, vou matar todos os homens da sua casa e vou matar Jezabel também. E os cães devorarão Jezabel dentro do muro de Jezreel. Então, aquilo foi a gota d'água para Deus. E aqui nós vemos, então, o povo cometendo esses pecados, né, iguais aos do rei Acabe. E aqui tem uma lista, né, de pecados. Né, então, o povo prefere ouvir a adivinhação lisonjeira à verdade. Né, olha só como o povo estava falando. Então, Miqueias estava profetizando, e o povo meio que falou assim: está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Então, vê se isso é forma de responder ao Deus de Israel. Vê se isso é forma, né, de você receber uma palavra do Senhor por intermédio de um profeta anunciando o juízo, para ver se a pessoa se arrepende que nem os ninivitas. E eles respondem assim: por acaso o Senhor está bravinho? É isso que o Senhor vai fazer? Aí Deus responde: sim, as minhas palavras fazem bem ao que anda retamente, mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, vocês roubam a capa que está segurando. Então, assim, Deus fala: sim, essa é a minha palavra, essas são as minhas obras, e as minhas palavras fazem bem aos que andam retamente. Então, aquele que anda em retidão não tem o que temer, né? Não tem que temer o mal da parte do Senhor, porque ele está agradando a Deus. Mas esses homens, esse era o nível do povo daqueles dias, tá bom? E olha só, essa aqui é uma passagem muito interessante. Ó. Lançais fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido, e dos filhinhos delas, tirais a minha glória para sempre. Ó. Então não está claro o que Deus quis dizer, se os homens estavam se divorciando das suas mulheres israelitas ou judias para se casar com mulheres estrangeiras, né, e enxotando ela das casas, ou se eles simplesmente, por exemplo, estavam tomando as casas das viúvas por causa de dívida ou outra coisa. Mas seja lá o que for, eu coloquei assim: as consequências seriam devastadoras e impactariam gerações, porque fala assim: olha, dos filhinhos delas vocês estão tirando a minha glória, a minha bênção para sempre. Então, alguma coisa eles estavam fazendo que ia impactar gerações, ia impactar os filhos, ia impactar já aquela próxima geração. Vocês estão tirando deles a minha glória. Tá bom? Então, grave, né, o que eles estavam fazendo. Tudo bem. Então, ali a última frase, né, dizendo assim que o povo prefere os falsos profetas do que os que profetizam a verdade em nome do Senhor, infelizmente. Então, aqui os pecados do povo e o juízo de Deus. Né, então, Deus, por causa daqueles montes de pecados, né, um povo ímpio e desonesto, um povo violento, traiçoeiro, desleal, mentiroso. Por causa disso, Deus falou assim: olha, eu vou trazer a fome, a espada e a destruição contra vocês. Os pecados dos falsos profetas. Então, aqui, fala assim: assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tem o que mastigar. Então, assim, para os seus amigos, eles profetizavam paz, vai ficar tudo bem. E contra aqueles que não os davam presente para ele, contra aqueles que não davam comida para ele, apregoavam guerra santa. Ó, Deus vai te destruir, Deus vai te amaldiçoar. Então, profetas interesseiros e manipuladores, tá bom? Então, Miqueias fala assim: olha, vocês não vão ter visão nenhuma de Deus, vocês não vão ter palavra de Deus. Eu, porém, acho sensacional quando ele fala isso. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Tá bom? Então, aqui mais alguns pecados. Eles eram homens perversos, eram homens opressores, e ali eu citei ali, e ainda assim eles achavam, né, que apesar de serem tudo isso, todos os pecados, eles achavam que na hora da aflição eles iam clamar ao Senhor e Deus os iria socorrer. E aí eu coloquei ali a passagem de Isaías 59, de 1 a 4, né, que fala assim: olha, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, lembrando que Isaías é praticamente contemporâneo de Miqueias, tá? Então é a mesma geração, a mesma mensagem: olha, vocês praticam o mal e acham que Deus vai ouvir a oração de vocês, vocês acham que Deus vai olhar para vocês, Deus desvia o rosto de vocês, Deus não atende a oração de gente que nem vocês. Ali, então, mais pecados, né, os cabeças do povo, os sacerdotes e profetas estavam corrompidos, e olha só, eles se encostavam no Senhor dizendo: não está o Senhor no nosso meio? Então eles faziam isso porque, como o templo estava ali, ainda existia o templo, eles achavam assim: não, o templo está aqui conosco, estamos protegidos, né, como se fosse um amuleto, né, que nem quando usaram a Arca da Aliança, nos dias do sumo sacerdote ali, na guerra contra os filisteus: vamos trazer a Arca da Aliança que nós vamos ganhar a guerra. E Deus fala assim: leva lá que eu vou fugir daqui, eu vou levar minha arca para longe de vocês, que eu não suporto vocês. Né? Então,
não é o templo que iria proteger a nação. E eu trago ali justamente a passagem de Jeremias, em que Deus fala assim, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Isso é, as pessoas achavam que o simples fato do templo estar no meio deles, ou que nos dias do sumo sacerdote a arca está ali, Deus iria dar vitória para eles, independentemente do andar deles. Não é assim. Tá, e da mesma forma, não é porque nós vamos na igreja, simplesmente vamos à igreja, que Deus vai nos abençoar independentemente dos nossos caminhos. Também não é assim, tá bom? Então esse é o paralelo que eu posso trazer para os nossos dias. Promessas de restauração. Então, aquela história, né, que eu falei que Jesus Cristo é o rei do seu povo e o bom pastor das ovelhas, já citei. Então, aqui tem uma profecia de Miqueias, que eu coloquei aqui, olha, é muito semelhante ao que Sofonias fala em Sofonias 3, 16 a 20, que eu vou dar mais detalhes quando eu chegar lá, tá bom? Em Sofonias, na outra aula. Então, olha, naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que coxeiam, os fracos, e recolherei os que foram expulsos e o que os afligira. Então, aqui ele está dentro de um contexto que pode se aplicar tanto à última semana de Daniel, quanto à destruição de Jerusalém 70 depois de Cristo, quanto à futura destruição pela Babilônia. Então é que como Miqueias está antes da destruição da Babilônia, a destruição de 70 depois de Cristo e obviamente antes da destruição no final dos dias, fica difícil nós entendermos de qual restauração exatamente que Deus está falando, tá bom? Mas no final ele dá um contexto que é do milênio. A ti, ó torre do rebanho, monstro da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Então aqui está falando, vai ter sim um domínio, né, de um descendente de Davi sobre toda a terra, tá bom? Então, Israel contra as nações no final dos tempos. Então, lá na 70ª semana, né, naqueles últimos 3 anos e meio, né, que eu entendo que é a grande tribulação, Israel vai ser cercado por seus inimigos, Israel vai ser destruído, Deus vai permitir que Israel seja destruído, mas depois Deus vai trazer salvação para Israel lá no finalzinho, né, da última semana de Daniel, tá bom? Então, aqui é uma profecia de Miqueias falando, olha, Jerusalém, Judá, vai ser cercado por seus inimigos e vocês vão se levantar e vão destruí-los. Por quê? Porque depois, lá no finalzinho, né, esse trecho aqui de Zacarias, quando eu for falar da aula de Zacarias, eu vou trazer em detalhes, Deus no final vai se levantar a favor de Israel, a favor de Jerusalém, né, Jesus Cristo vai descer do céu, seus pés estarão sobre o monte Sião, o monte vai se fender e Deus vai dar força para Israel contra os seus inimigos, e eles vão ali virar a guerra contra os seus inimigos, vão destruir os seus inimigos, Jesus Cristo vai destruir o anticristo, o falso profeta, vai aprisionar Satanás, tá bom? Então eu creio que aqui Miqueias está profetizando uma coisa que Zacarias também está falando. Então aqui é só para dizer, olha, o castigo de Deus é justo, sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito, e ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça, tá bom? Então é isso, tá? Então só a última passagem, então Miqueias 7, 14 a 17. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora sós no bosque. No meio da terra fértil, apacenta-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Então, aqui eu creio que é uma profecia falando a respeito de Jesus, e fala assim, olha, eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Então, as nações ficarão com medo. Vai falar assim, olha, tudo bem, deixa eu continuar. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, isso é, vão rastejar na terra, né, em sinal de humilhação, como répteis da terra. E tremendo, sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Então aqui eu creio que Miqueias está profetizando ali, já quando Jesus Cristo abre o 6º selo do livro da vida, né, e fala assim que houve um grande terremoto e os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, isso é, procuraram esconderijo. Então, por quê? Porque chegou o grande dia da ira do Cordeiro e da ira do Senhor. E aí, então, no final daquele período, eles vão sair dos seus esconderijos, tremendo de medo, virão ao nosso Deus, se prostrarão diante dele e terão medo da nação de Israel, porque reconhecerão, olha, esse Deus é o Deus de Israel, tá bom? Então eu encerro aqui, tá bom? A aula de Miqueias. Eu passei rápido ali alguns slides, mas vocês, eu creio que deu para entender o contexto, tá bom? Então que Deus te abençoe no nome de Jesus. Até a nossa próxima aula. Amém.